Eu quero que os irmãos entendam o que está em jogo. E para isso eu vou contar uma história para os irmãos e eu encerro com isso. Eu vou contar essa história. Eu li ontem essa história para o Eduardo. E ela é uma história da década de 80. Eu não tenho uma maneira de eu explicar melhor. Então assim, meu Deus me ajude a explicar isso de uma maneira, só de contar essa história para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. O que eu quero dizer quando eu estou falando, obrigado, quando eu estou falando dessa graça. Tem uma história que ela é assim, ó. Numa vila lá na Dinamarca, tinha um pastor luterano, de uma seita luterana. E esse pastor era um homem muito rígido. Ele tinha 2 filhas. Ele era um amante de Lutero. Uma das filhas chamava Martina, em homenagem a Martim Lutero. E a outra filha se chamava Filipa, em homenagem ao Filipe Meledemon, que foi discípulo de Martim Lutero. E numa vila de pescadores, que tentação que pode ter? E as poucas tentações que existiam, esses irmãos, eles eram ferrenhos contra essas tentações. E eles eram tão zelosos, por favor, preste atenção, que eles diziam que a boca não era para... eram apenas para louvar e engrandecer a Deus, e não para se deliciar com alimentos. Então, eles tinham um único... Se você entrasse para essa igreja, você tinha um único alimento todos os dias. Era bacalhau com pão. E a história diz que uma dessas moças, os rapazes da vila, eles iam lá no culto só para ver as moças, que as moças eram muito bonitas. E uma vez, essa Filipa, ela cantava, ela gostava de cantar, e um dia um rapaz que estava ali de férias viu ela cantar e falou assim: ó, eu vou te ensinar a cantar. Você vai cantar, eu sou lá da França, e você vai cantar assim de um jeito incrível. E aí ela aceitou, e ela cantava para Jesus, e cantava, mas ele começou a ensinar para ela ópera, e é a primeira vez que ela cantava sobre o amor mundano. E enquanto um desses ensaios, o braço do rapaz enlaçou ela, e os lábios dele se tocaram, e essa moça descobriu que é pecado. E o pai da moça escreveu uma carta para esse rapaz. O nome desse rapaz era Aklipapan, o nome dele. Para que ele sumisse e nunca mais estivesse lá. Dessa história que eu contei, vai se passar 15 anos. 15 anos depois, esse pregador, pastor, tinha falecido. Ficou as 2 filhas, agora elas estavam de meia idade. Da congregação sobrou uns 12, 13 só. E a congregação estava devastada, irmãos contra irmãos, irmãs que não olhavam na cara das irmãs, uns que não gostavam dos outros, e eles iam levando dessa maneira, os dias iam passando. Numa noite chuvosa, alguém bateu na porta delas. Quando eles abriram, era uma mulher, estava toda ensopada, e a mulher trazia uma carta com ela. E essa carta tinha sido escrita pelo rapaz lá, de 15 anos atrás. A carta dizia assim, ó: essa é minha esposa, ela chama Babette, ela não fala o dinamarquês. Eu coloquei ela no navio porque todos nós, enquanto vocês estão lendo essa carta, nós estamos mortos pela guerra civil na França. Ela não sabe falar francês, mas ela é uma boa cozinheira. A ideia era que aquelas 2 filhas que agora não tinham mais o pai dessem pouso e aquela mulher trabalhasse como cozinheira para eles. Qual que era o cardápio? Um bacalhau com pão. E aquela mulher que entrou ficou 12 anos cozinhando para aquela pequena congregação. 12 anos depois, essa moça que está lá, que agora já fala o dinamarquês, recebe uma carta. E essa carta dizia que
enquanto ela estava longe, um amigo dela colocava o número dela na loteria e ela tinha acabado de ganhar na loteria 10 mil francos, muito dinheiro. E as duas irmãs, filhas daquele pastor, cumprimentaram ela alegres, mas também tristes porque ela voltaria. E aí essa mulher, a Babette, faz um pedido para essas irmãs. Ela fala assim, ó, por favor, presta atenção. 12 anos que eu estive aqui, eu nunca fiz um pedido para vocês, mas agora eu vou fazer. Eu quero que vocês deixem eu fazer uma refeição. E as irmãs consultou a congregação, aquilo era meio contra a doutrina, não sei o que e tal. Falou, não, tá bom. De repente, irmão, começou a chegar navio trazendo caixa de carne que eles nunca tinham visto, especiarias. E essas duas irmãs falou para a igreja assim, falou, é o pedido dela, a gente não tem como recusar, ela ficou 12 anos aqui, mas vamos fazer o seguinte, nós vamos comer, mas não vamos fazer um comentário, não vamos fazer nada. E ela, a Babette, começou a cozinhar. E aquela noite era a noite de aniversário de nascimento do pastor que havia falecido. Então o pessoal da vila veio, e entre o pessoal da vila veio um general que tinha uma campanha de guerra lá na França. E o general veio com a mãezinha dele para participar. E quando a refeição foi servida, presta atenção, e eles começaram a comer, o povo da congregação meio começou a se entreolhar, porque a vida inteira eles comeram bacalhau com pão. Eles começaram a se olhar e eles começaram a achar aquilo estranho, pecaminoso. Mas quando o general começou a comer, o general gritava. O general falava assim, gente, isso aqui, vocês não estão entendendo. Isso aqui é divino, isso aqui. Só que o resto do pessoal comendo e, sabe, não podia comentar nada e achando aquilo estranho. Mas o general que tinha viajado o mundo, que sabia o quanto custava um prato daquele, cada prato que vinha, ele falava assim, mas da onde isso veio? Como que vocês conseguiram essa carne? Como que vocês... Meu Deus! Em resumo, o general, enquanto ele comia, ele era incapaz de ficar calado. Incapaz de ficar quieto. Porque ele já tinha ido na França, ele sabia o quanto custava um prato daquele na França. Bom, enquanto eles estavam comendo, a turma, eles estavam tentando. Aquele irmão que não conversava com o outro irmão começou a conversar. Um que tinha roubado o outro prometeu que ia devolver. As irmãs que não se falavam começaram a se falar. Ou seja, o jantar fez o que os cultos não tinham feito nos últimos 15 anos. Quando encerrou tudo, todo mundo tinha ido embora, aquela pilha de panela para lavar e prata, as irmãs chegaram e falaram assim, não, um comentário nós vamos fazer, né? Chegaram para a Babette e falaram assim, nossa, muito bom a refeição, hein? Pena que você vai nos deixar. E ela falou, não, eu não tenho condições de voltar embora. Mas como você acabou de ganhar na loteria? E elas entenderam que tudo que ela ganhou na loteria, porque era o preço daqueles pratos para 12, 13 pessoas lá na França. E aqui eu quero fazer um paralelo acerca da graça de Deus.
Custou tudo para quem dá e nada para quem recebe. Só que uma coisa que me chamou muita atenção nessa história é que eles estavam tão presos no modelo de igreja que eles eram incapazes de saborear, eles nem sabiam o preço daquele alimento. Mas quem sabia o preço da graça era incapaz de ficar calado. Entende? Era incapaz de ficar quieto, era incapaz de ficar calado. Quem estava comendo? Quem estava comendo da congregação achava que experimentar aquilo era até pecado. Sabe? A graça veio, sabores que eles nunca provariam. Mas quando aquela mulher encharcada entrou, essa mulher era cozinheira de um grande restaurante na França. Ela queria gastar todo o dinheiro para dar a oportunidade daquela vila sentir que a graça de Deus é muito mais do que bacalhau com pão, é muito mais do que vir à igreja simplesmente, é muito mais do que usar saia e ter cabelão. Mas a mente daquele povo era tão pequena que eles não conseguiam nem saber o valor daquilo que eles tinham recebido. Por isso que eu digo, irmãos, quando vem uma pessoa do mundo e descobre o que nós temos, ela é incapaz, porque ela sabe o preço, o valor, o quanto custou, o quanto custou. Sabe que a graça custou caro demais, custou tudo para alguns e para nós não custa nada, e nós mal sabemos saborear, devido à nossa pobreza, saborear os finos pratos que Deus tem para nós por meio da sua graça. Por isso ele era incapaz, porque ele sabia o preço do prato. Ele dava a primeira colher e falava: meu Deus, isso aqui, eu achei que eu vinha só para um culto. Como é que vocês conseguiram esse alimento aqui? Ele sabia quanto custava, ele sabia o preparo, os requisitos para preparar aquele alimento. Só que o resto que recebeu a graça, porque eles não entendiam o valor de uma coisa que pode transformar a nossa vida definitivamente. Aquele povo nunca conseguiria pagar um prato daquele. Isso é a graça de Deus, irmãos. Agora o vexame, a vergonha, é nós estarmos saboreando. Isso parece até pecado. Parece até pecado. Porque isso não é comum na mensagem, isso não é comum na mensagem ser assim. Feliz. Receber a graça em regozijo. Não é feliz, não é comum. A gente experimenta meio. Esta igreja é um lugar de liberdade. Esta igreja é um lugar de liberdade. É um lugar para Deus ser adorado em espírito, em verdade e em liberdade. Nós queremos, uma vez que sabemos o preço que custou, saborear
cada prato, cada tempero, cada especiaria, sabendo o valor que isso tem. Obrigado, Senhor Jesus. Vivifica nossos corações.